Bom dia mais uma vez. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. Hoje nós temos uma porção relativamente grande de texto, mas eu acredito que no final do nosso tempo vai ficar um pouco mais claro porque nós pegamos uma porção tão grande quando nós vemos temas sendo repetidos tanto no capítulo 40 quanto no capítulo 41. Então eu vou precisar um pouco da sua paciência e atenção no início, conforme nós lemos grandes porções do texto bíblico. Gênesis capítulo 40, essa é a passagem 40 e 41 da nossa atenção. Mas antes disso, deixa eu provocar você com algumas perguntas, alguns pensamentos sobre a nossa realidade. Nós vimos na semana passada de que José tem sofrido, está sofrendo de forma injusta nas mãos dos seus irmãos, nas mãos da mulher de Potifar, e por vezes nós temos um pouco de dificuldade de enxergar ou nos identificar exatamente com a mesma provação. Mas o fato, meus irmãos, é que embora a nossa realidade não seja a mesma, nós enfrentamos diversas dores. E tem uma dor específica que ressalta no texto, tanto de Gênesis 40 quanto de Gênesis 41, que é a dor da espera. A dor da espera. Acho que nós conseguimos nos identificar com a dor, o abatimento da espera. Seja o cumprimento de um sonho, um desejo, seja encarar a frustração de uma expectativa. Todos nós esperamos, ansiamos por coisas boas e essas coisas não vêm. Nós ansiamos por coisas legítimas e elas demoram para vir. Isso causa abatimento. Essa dor intensa chamada espera. Em Provérbios capítulo 13, versículo 12, Salomão diz o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. A espera pode nos levar à amargura e ao desânimo. Lugares comuns a todos nós. Todos nós sabemos o que significa querer alguma coisa boa, desejar alívio de algo que nos é doloroso, desejar essa mudança com enorme intensidade e não obter. Talvez o poço, fisicamente falando, não seja um lugar comum. Talvez a prisão, depois da traição da mulher de Potifar, não seja um lugar comum, mas a espera nos é comum. A dor da espera nos é comum, e como nós, diante do Senhor, nutrimos esperança e perseverança em nossa caminhada com o Senhor. Eu acredito que Gênesis capítulos 40 e 41 tem muito a nos ensinar e nos dizer, e apontar para a fonte da nossa real esperança, enquanto todos nós aguardamos na terra de aflição. É onde nós estamos, na terra de aflição. Não importa quão favoráveis estejam as suas circunstâncias hoje, nós estamos em terra de aflição. A luta, então, contra a espera também envolve uma batalha de fé. Só que Deus esqueceu. Deus esqueceu. É nesse sentido que nós nos aproximamos, então, de Gênesis capítulo 40 e 41. Nós vamos ler o capítulo 40. Vou fazer depois algumas observações de ambos os capítulos, tá bom? Primeiro, no capítulo 40, você vai ver que o copeiro, o padeiro, talvez personagens já conhecidos da grande maioria, foram enviados para a mesma prisão que José. Nos versículos 1 a 4, nós vamos ver como José está nesse mesmo lugar, a mesma prisão que o copeiro e o padeiro. Cada um deles tem um sonho que apontavam para os seus destinos. Também não é um tema estranho a nós, o sonho já apareceu na narrativa de José, no livro de Gênesis, e José os interpretou. E os sonhos foram cumpridos como José disse. Mas o copeiro não se lembrou de José. Vamos ao texto, Gênesis capítulo 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam.
cada um seu sonho na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: em o meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e o dei da própria mão de Faraó. Então lhe disse José: essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão, alvo que estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os teus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então assim segue a narrativa, é a interação de José com 2 oficiais da corte real, do rei do Egito, o Faraó, o copeiro-chefe, o padeiro-chefe. Cada um teve um sonho, e José, que entende e crê que Deus detém a interpretação dos sonhos, intervém, ministra esses 2, dá ambas as interpretações, elas se cumprem, e o copeiro esqueceu de José. Esqueceu de José. Nessa altura do campeonato aqui, é bem provável de que José tenha aproximadamente 28 anos de idade. E ele saiu da casa do seu pai aos 17. Nós estamos falando aí de 11 anos de espera. 11 anos de espera em que ele desfrutou um certo alívio enquanto é mordomo na casa de Potifar, mas logo se tornou um prisioneiro. Do poço à prisão, um tempo de espera, aguardando. Agora sim, eu ajudei o copeiro que serve o rei Faraó, e ele vai intervir, ele vai se lembrar de mim, e eu vou sair daqui. E o copeiro-chefe se esqueceu de José. É um pouco difícil a gente pensar que alguém esqueceria de José, a ferramenta que lhe deu ânimo, que preveu para ele a saída da prisão. Mas mais uma vez, meus irmãos, o que nós vemos aqui é a providência do Senhor, conduzindo a vida de José e ministrando ao seu coração, enquanto estica este coração em fé, para que ele seja o instrumento que ele precisa ser na continuidade da promessa. Vamos para o capítulo 41. No capítulo 41, nós vamos ver que depois de 2 anos completos, 2 anos em que José se pergunta todo dia: será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? E nunca é hoje. Faraó teve um sonho, mais uma vez sonho, e os magos não conseguiam interpretar. Nós vamos ver que o copeiro-chefe agora sim se lembrou do que havia acontecido, da interpretação de José. E nós vamos ver como que o Senhor usa José para dar a interpretação do sonho de Faraó, dar uma recomendação administrativa, tornar-se o segundo no comando do Egito. Gênesis capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia se ele achasse ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, as vistas e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias, avistas e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio.
As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, fora este um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. E eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após este subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim tão disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas, secas, mirradas e crestadas no vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vagas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que lhe há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu 2º carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades,
O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardada na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primeiro, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentido toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra e a narrativa de Gênesis 40 e 41. Aqui estamos com os nossos corações lutando com sonhos adiados, expectativas frustradas e a dor da espera. Aqui estamos, ó Deus, na firme convicção de que o Senhor não se esqueceu. O Senhor é presente e a Tua boa mão repousa sobre nós, na firme convicção de que, na certeza do penhor do Espírito que há em nós, nós temos acesso ao Senhor e garantia celestial contigo. Consola, Deus, o coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar mais uma vez como Gênesis capítulos 40 e 41 apresenta para nós José, esse personagem que está se desenvolvendo ao longo da narrativa e que tem apontado para nós princípios de aplicação ao final do nosso tempo, ao final da nossa unidade expositiva ou do sermão aqui que nós nos reunimos para ouvir. José continua a servir o comandante da guarda na prisão. Comandante da guarda não é um termo esquisito, não é um termo inédito aqui na narrativa de José. Quando nós vemos no início do capítulo 40, que justamente 40, versículo 3, que José está na casa do comandante da guarda, nós nos lembramos do capítulo 39, versículo 1, que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Nós não sabemos necessariamente quantos comandantes da guarda existem, mas eu tenho uma forte suspeita, até para como nós entendemos o personagem Potifar na semana passada, de que Potifar manteve seus olhos sobre José. José não era aquele culpado e Potifar sabia que não havia culpa nele, ele sabia a mulher que tinha. Ele mantém então José por perto e José agora está cuidando de uma prisão especial, onde está também o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Na prisão, José passou a servir ambos e a perturbação dos sonhos chamou a atenção de José. José está servindo os dois, perturbado com as suas próprias lutas e dores com relação ao sofrimento intenso que vem sofrendo já por quase 11 anos. E aqui está ele diante de 2 homens perturbados com sonhos e José o interpela e diz o que aconteceu. Bom, José declara que o Senhor é quem detém as interpretações, as suas interpretações então são dadas e obviamente o copeiro esquece de José. Bom, quem é esse copeiro? Quem é esse padeiro? São homens de grande importância no Egito e de grande influência. Estudiosos lançam para nós luz um pouco sobre a cultura do Egito e nos ajudam a entender de que não são simples homens. O copeiro provavelmente é aquele que garantia de que tudo que ia chegar na boca do faraó estava livre de veneno e iria fazer bem para ele, era do bom e do melhor. Um homem com essa responsabilidade tinha também poder sobre um grande número de funcionários, servos, escravos, que sejam, para garantir de que todo o processo estivesse garantido e que nenhuma suspeita seria levantada contra o faraó ou contra o copeiro. A mesma coisa o padeiro. Mas alguma coisa aconteceu que nós não sabemos, que eles ofenderam o faraó e foram colocados na prisão. Talvez descobriu-se um motim, talvez descobriu-se uma trama, nós não sabemos, mas o ponto foi suficiente para que os dois acabassem na prisão. O copeiro é o primeiro a contar o seu sonho. Ele é rápido em contar o sonho. O padeiro ele é meio hesitante. Não sei se você reparou nisso. Porque o padeiro ele conta depois que ele viu que deu bom para o copeiro.
Quando José disse, olha, eu tenho interpretação, Deus vai dar a interpretação, o copeiro então me diz. E ele diz então a interpretação do copeiro, e ele diz para o copeiro, lembra-te de mim. E o padeiro, a hora que ele viu que deu bom, e eu, diz aí. E deu muito ruim. 3 dias depois, o padeiro está morto. Morto e uma morte extremamente humilhante. Numa cultura conhecida pelas múmias, onde se zelavam tanto pelos corpos e onde colocavam os corpos, o que faziam com os corpos, nós temos alguém pendurado, enforcado, sendo comido por aves ao céu aberto. Algo extremamente humilhante. Bom, o ponto é que esse copeiro esquece José e vai lembrar apenas 2 anos depois. José é lembrado pelo copeiro quando o faraó tem um sonho um tanto quanto perturbador. E a fé de José humilha faraó. No versículo 16, depois que faraó diz, olha, você aí, disseram que você sabe interpretar sonho. Ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonho. A resposta de José, depois de anos e anos enfrentando injustiças, é, não sou eu, mas é Deus. Você, faraó, não é Deus poderoso. Você não sabe coisas que o meu Deus sabe. E ele coloca faraó no seu lugar, com fidelidade, fé. Ele interpreta os sonhos. José testemunha que os sonhos vêm de Deus, deixando bem claro, não só interpreta, como ele dá esse conselho de como ele deveria agir, e estabelecendo aqui um imposto um tanto quanto pesado, se você notou aqui no versículo 34 do capítulo 41, não é? É 20% de tudo aquilo que era produzido na época de abundância era retido pelo governo do Egito. Uma medida um tanto quanto impopular, né? Você consegue traduzir isso, que isso não foi nem um pouco popular entre os egípcios, mas o faraó entendeu que era necessário para a escassez e assim eles procedem. José, então, é colocado como o segundo no comando, é dada a ele uma esposa, a Zafenate Paneia. E é muito claro no texto, é mencionado isso 2 vezes, que se tratava da filha de Potífera, sacerdote de On, uma mulher pagã. Lembre-se, José é um escravo. É o segundo no Egito, mas ele é um escravo. Ele não tem tantas decisões assim, lhe é dado uma esposa e ele começa uma família. Mas algo nos aponta para o coração de José. Anos e anos e anos depois, ele ainda testemunha sua fidelidade ao Deus da aliança com o nome dos seus filhos. Não foi a sua esposa quem deu o nome aos filhos, mas José está expressando sua fé e revelando o seu coração no nome dos seus 2 filhos. Manassés, esquecimento, Efraim, frutífero. Deus me fez esquecer e Deus me fez próspero na terra da aflição. Dito e feito, 7 anos de abundância se vão, e agora é o contexto onde nós vamos ver o restante da narrativa em Deus tratando os irmãos de José. No texto nós temos também Faraó, poderoso para mandar e desmandar gente para a prisão. Faraó fica profundamente perturbado com esses sonhos, e ele segue o conselho de José e o estabelece como autoridade no Egito. Irmãos, diante de tudo aquilo que nós lemos, as aplicações que agora nós vamos tirar vão nos guiar para entender um aspecto muito importante da providência de Deus, que tem marcado o nosso entendimento na história de José. A providência divina guia cada espera e dor, deixando claro o propósito de Deus recebido por causa da sua graça abundante em Jesus. A providência de Deus é o conceito, é um aspecto do caráter de Deus, é o agir de Deus em nossas vidas, que nos guia conforme esperamos e enfrentamos dores, deixando muito claro o seu propósito que nós recebemos e entendemos por causa da abundante graça de Jesus. O que seu coração tem ansiado, esperado? Quais são as dores que você tem enfrentado? Quais são as expectativas frustradas? É na providência de Deus que você vai encontrar orientação, guia, reconhecendo mais uma vez o propósito de Deus para a sua vida, que você recebeu por infinita e abundante graça. Então vamos para o primeiro ponto de hoje. A espera não é abandono divino, mas traz tentações. Quando Deus nos coloca na posição de esperar o seu agir e a concretização de promessas, nós precisamos estar cientes e alertas de que com a prova da espera vem tentações. Nós fizemos o ponto e vimos de que
Passadas essas coisas, no capítulo 40, versículo 1, assim como no 41, versículo 1, passados 2 anos completos, a contagem do tempo nos é estranha porque se dá numa sentença e frase, mas para José são dias de 24 horas, semanas de 7 dias, mês de 30 dias, anos com 12 meses, e ele está esperando o momento em que seus sonhos, literalmente os seus sonhos, vão fazer sentido de alguma coisa, esperando literalmente a justiça de Deus se fazer presente. E é possível de que nesse contexto ele enfrente a tentação de deixar de se importar com o próximo. Você já reparou de que muitas vezes nossas dores, nossas esperas, nos levam à tentação de nos deixar importar com o próximo? E conforme eu li e meditava sobre Gênesis capítulo 40, eu fiquei me imaginando na prisão no lugar de José. E vendo aquele padeiro e aquele copeiro atordoados com um sonho. E claramente me vendo um sonho, espera passar alguns anos aqui, você vai ver o pesadelo que é isso. Meus irmãos, conforme nós experimentamos dores e dores intensas e espera, nosso coração amarga, nos deixando extremamente azedos para nos importar com o próximo. Só que não é isso que está sendo trabalhado no coração de José, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. E o capítulo 39 deixa isso bem claro, de conforme ele anda, nós vemos a boa mão do Senhor sobre José. E José olha para esses 2 senhores, comandantes, oficiais, o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, e ele para e ele se importa. Ele se importa. Existe, meus irmãos, a tentação de deixar de se importar com o próximo. Em meio às dores intensas, perdemos a habilidade de enxergar além de nós mesmos. O sofrimento muitas vezes nos torna egoístas. Nossos próprios temores e preocupações consomem tudo e nos deixam com pouco tempo ou energia para pensar no próximo. Por quê? Porque a gente enxerga o que é importante para nós. E por vezes nossas dores nos deixam distraídos com tantas coisas, com tantos anseios, com tantas coisas que nos são importantes, que deixamos de ver o agir do Senhor. Você enxerga o que é importante para você. Às vezes o que nos é importante é tirado, e nada mais vemos do que o que nós queremos. Salmo 115, versículos 1 a 8, descreve isso para nós e diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem quantos neles confiam. Por vezes nossas dores e sofrimentos revelam onde está de fato nossa esperança e não enxergamos mais nada a não ser o que nos foi tirado. Tem olhos e não veem, tem bocas e não falam, tem ouvidos e não escutam, porque só veem o que querem, só escutam o que querem. Meus irmãos, há uma tentação de deixar de nos importar com o próximo. O texto ainda segue no versículo 16 do capítulo 41, em que José nos dá um testemunho, assim como no versículo 8 do capítulo 40, de que as interpretações dos sonhos não estavam nele, não havia poder em José, mas claramente ele sabia a fonte de tudo aquilo que ele fazia e ministrou. A segunda tentação na espera é perder a fé em Deus. Quando a dor é intensa e longa, questionamos o caráter ou a presença de Deus. Quando a dor é intensa e longa, questionamos o caráter ou a presença de Deus. Talvez Deus, na verdade, não seja bom o bastante para se importar profundamente conosco. Ou talvez nós não sejamos suficientemente bons para merecer a intervenção de Deus. Ou quem sabe Ele não seja suficientemente poderoso para realizar aquilo que lhe pedimos. Aos poucos, nossa fé e esperança minguam ao ponto de não pedirmos e nem esperarmos
mais nada dele. Sentimos-nos então negligenciados e abandonados por Deus. Lançados nas provas da vida, como se não fôssemos guiados pela providência sábia e amorosa de Deus, que nos dá um senso de propósito em resposta à graça abundante que um dia nos alcançou. A dor da espera é intensa e duas tentações nos seduzem: de deixar de nos importar com o próximo e de perder nossa fé em Deus. O que você espera? O que você aguarda? Qual é essa esperança adiada que tem adoecido seu coração e como você tem respondido? Porque servir a Deus no contexto da escravidão ou prisão não nega o fato de que ainda servimos a Deus. Não era a prisão que tirou de José o seu propósito. Porque José estava preso e era verdadeiramente livre para servir a Deus. Não se aprisione na dor da espera. Livres por Cristo Jesus para viver para Ele. Fé nele e amor ao próximo. Segundo ponto, a providência divina é o combustível para a perseverança. Pessoalmente, perseverança é um dos grandes enigmas e mistérios da minha caminhada com o Senhor. Constantemente me vejo pensando, Senhor, como crescer em perseverança, como manter hábitos saudáveis no crescimento espiritual, como manter fidelidade nos desafios ministeriais. E aqui e ali nós vemos vislumbres e ensinos na palavra de Deus sobre perseverança. A providência divina é o combustível para a perseverança. Entender, então, essa doutrina de providência vai ser chave para não só interpretarmos o que acontece com José, mas suas respostas e como isso nos aponta para Cristo Jesus. A definição de providência, de acordo com o teólogo Wayne Grudem, é o seguinte: Deus se envolve de forma contínua com todas as coisas criadas, de modo que Ele, 1. As mantém em existência e preserva as propriedades com as quais Ele as criou. 2. Coopera com as coisas criadas em toda ação, dirigindo suas propriedades distintas para causá-las a agir como agem. E 3. As dirigem para cumprir seus propósitos. A providência de Deus é a garantia de que não existe sorte. O que existe é Deus conduzindo cada uma das coisas criadas, interferindo de acordo com o seu plano, usando as propriedades criadas para que as coisas se encaixem como devem ser. Essa providência que é o combustível para a nossa perseverança. Deus orquestrou tudo de acordo com as propriedades com as quais Ele criou cada ator. Os irmãos de José, a mulher de Potifar, o próprio Potifar, o copeiro-chefe, padeiro-chefe, Faraó, todos eles, seguindo na providência de Deus, e o plano do Senhor começa a ficar claro, cada vez mais claro, para onde José deveria estar e o que ele foi chamado para fazer. Bom, versículos 21 e 23 do capítulo 39, voltando um pouco, para nos ajudar a entender sobre a providência de Deus. O Senhor, porém, era com José, o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A providência divina é o combustível da nossa perseverança, na certeza da presença de Deus, que dá clareza de propósito. Meus irmãos, é quando desfrutamos da presença do Senhor que crescemos em clareza do propósito de Deus. Enquanto mantemos uma visão clara de propósito, perseveramos. Porque parte das dores que nos leva a desistir, jogar a toalha ou ceder às tentações da espera é que nós nos perguntamos: qual é o ponto disso? José cansou de contar dias na prisão e se perguntando: qual é o ponto disso? Quisera eu ter feito birra e não ter obedecido meu pai quando ele me mandou ver os meus irmãos. Agora eu estou aqui. E na dor e na espera nós nos perguntamos qual é o ponto disso. É a providência de Deus que pela fé assumimos uma clareza de propósito. Deus tem um propósito, nem sempre claro para nós,
Mas ele tem um propósito. Propósito é mantido na certeza de que Deus está conosco. Meus irmãos, a boa presença de Deus nos acompanha. E isso não está restrito a um prédio. Nós saímos do quilômetro 11 e Deus está aqui, não está lá. Porque Ele acompanha a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus é presente. E desfrutamos da sua presença quando nos reunimos e aqui nos ajuntamos. Desfrutamos da sua presença quando nos relacionamos. Quando reverberamos a palavra de Deus no nosso meio. Deus é presente. E é essa presença que nos dá uma certeza de propósito. Deus está conosco. José via a boa mão do Senhor. E conforme ele desfrutava da boa mão do Senhor, vendo que tudo prosperava debaixo das suas mãos, ele mantinha claro o seu propósito de servir ao Senhor, onde? Na prisão ou fora dela? No alto escalão do Egito ou na casa de Potifar? Ele tinha propósito. Em meio à sua dor, em meio à sua espera, qual é o seu propósito? A presença de Deus não só nos dá propósito, como também nos dá sabedoria. O Senhor era com José, o Senhor tocava tudo aquilo que José fazia e prosperava, e a presença de Deus dá sabedoria. Sem saber o que fazer, enquanto aguardamos, também ficamos vulneráveis. É a espera de que nós queremos soluções rápidas, ou uma orientação, ou um norte, quando muitas vezes Deus nos mantém na ignorância, apenas para confiarmos de que a sua sabedoria é suficiente. A sabedoria, meus irmãos, para a jornada está com o Senhor que ganhamos em sua presença. É na presença do Senhor que ganhamos sabedoria. É na presença do Senhor que ganhamos propósito. E a presença do Senhor, nós fizemos esse ponto algumas semanas atrás, desfrutamos onde? Aqui, na comunhão dos santos. Por isso, quando nos distanciamos do corpo, perdemos propósito. Nos distanciamos do corpo, perdemos sabedoria. Não estou falando da habilidade de lidar com as coisas do mundo, mas a habilidade de lidar com a vida criada por Deus de acordo com a ordem de Deus. E em terceiro lugar, a certeza da providência vê tudo de acordo com a graça de Deus. José sela para nós no capítulo 41 uma forma diferente de enxergar a espera e provações. E o Senhor tem para nós hoje não só consolo, como também confronto. Como nós enxergamos, a maneira como nós interpretamos eventos do passado, dores do passado. José poderia ter amargado sua sorte, mas ele reagiu diferente na certeza que o Senhor era com ele. Isso fez toda a diferença na vida de José. Quando perdemos o senso da presença de Deus, estamos como o mundo, alheio às sortes do mundo, como se tudo acontecesse fora do controle, obviamente fora do nosso controle, mas sem a visão da providência de Deus, amargamos nossa sorte, mas não é isso que se passa com José. Quando José é estabelecido como segundo no comando, nós vemos e testemunhamos do seu coração, quando ele começa a dar nome aos seus filhos, mantendo firme seus valores. A certeza da providência vê tudo de acordo com a graça, mantendo firme os seus valores. A forma como esperamos o agir do Senhor, a forma como aguardamos expectativas serem cumpridas ou não, é mantendo os valores do reino. A dor é intensa e os valores são seguros, são nossa âncora. Ancorados em Cristo Jesus, Ele é o norte. É o que nos ajuda a dar sentido quando as coisas parecem confusas. A certeza da providência vai enxergar então tudo de acordo com a graça de Deus, e nós fazemos isso expressando firmeza nos valores de Deus. Quando a prova é intensa, a espera é longa, você é tentado a abrir mão de valores. Nós queremos dar jeitinho. Não é incomum, meus irmãos, intensas dores,
serem respondidas com mudanças de convicções, mudanças de valores. Abrimos mão de coisas que uma vez professamos, e não é porque encontramos diferente na Escritura, mas porque nossas decisões de fé não são meramente cognitivas. Tiraram de nós algo, tiraram de mim um tesouro, e agora eu começo a questionar valores e começo a comprometer a fé. José está correndo esse risco. Longe de uma comunidade de fé, longe de irmãos amorosos que ele nunca teve, longe do convívio com seu pai. 13 anos no Egito. É dada a ele uma esposa, da linha de uma sacerdotisa, uma pagã. Vamos ver o que José vai fazer. Porque daqui a pouco ele vai ter o botão vermelho da execução de todos aqueles que ele não gosta. E você começa a ver que isso pode ser um perigo para a linhagem da promessa. O descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. José não pode apertar o botão vermelho. Ele não pode se vingar dos seus irmãos. Mas a boa mão do Senhor está com ele. E a providência de Deus vai guiar José, mantendo os seus valores. Sim, a esposa dele é pagã, mas os filhos dele vão ouvir o testemunho do verdadeiro Deus. Simplesmente ao pronunciar seus nomes tem uma história aí. Saber então que Deus está agindo vai lhe levar à firmeza nos valores. E sermos aprovados no teste. Deus está agindo. Dói, esperar incomoda. Lidar com as nossas expectativas frustradas causa uma sorte de reações, muitas delas dolorosas, emocionais. Sentimos às vezes até no corpo. Mas o ponto é o seguinte, Deus permanece o mesmo. E não tem lugar seguro senão o Senhor. E como expressamos fé de que estamos nele? Mantendo os valores. Mantendo os valores. Nossa resposta, meus irmãos, ao sofrimento contínuo revela algo a respeito de nossos corações. Quando nossas esperanças foram frustradas, talvez tenhamos tendência de nos retrair. Entramos no nosso próprio casco, com pena de nós mesmos, lutando para manter a fé e a esperança em Deus, mas procurando no lugar errado. Porque é na presença de Deus, onde desfrutamos de sabedoria e propósito, clareza de propósito, para seguirmos orientados num mundo muito confuso. A certeza da providência vê tudo de acordo com a graça, inclusive lembrando diferente do passado. No capítulo 41, versículo 51, José dá nome ao seu primogênito. E ele diz o seguinte: José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. À primeira vista é até um pouco irônico, não é? Deus me fez esquecer de toda aquela dor que eu sofri na casa do meu pai, das minhas aflições. Mas esqueceu do quê? Você está lembrando? José está enxergando diferente. Deus está tratando o coração de José e ele está respondendo com fé. Deus está preparando, porque nos próximos capítulos a carga emocional dos encontros vão ser pesadas, mas José vai estar pronto. Porque ele está tratado com Deus. Ele entende a boa providência de Deus e ele vai estar pronto para estender perdão aos seus irmãos, entendendo o propósito até do mal que eles fizeram, porque o coração dele está tratado. Deus me fez esquecer. Nós já fizemos esse ponto em outras ocasiões, mas você já deve ter reparado de que nós lembramos de acordo com lentes interpretativas. Você lembra de coisas de acordo com o que você quer, do que é importante para você. Nós somos até capazes de criar memórias. Sua lembrança é interpretativa. O problema é que nós usamos as lentes erradas para interpretar o nosso passado, até mesmo as dores do passado. Deus irá colocar suas memórias num novo contexto. Coisas dolorosas aconteceram, e esquecer delas não significa que você não vai mais lembrar delas. Esquecer dessas dores do passado significa que você não vive mais determinado por elas.
José não vai viver amargado por aquilo que os seus irmãos fizeram contra ele. Por quê? Porque Deus me fez esquecer dos trabalhos na casa do meu pai. Eu não vou viver amargado por aquilo que meus irmãos fizeram contra mim. Eu vou viver o que o Senhor me deu hoje, sabendo que a sua boa providência me guia para o dia chamado hoje. Pecaram contra você, você pecou contra pessoas, você sofre de viver num mundo caído e nada aconteceu fora da providência de Deus. Nada aconteceu fora da providência de Deus que lhe guia para o dia chamado hoje. Para quê? Para que você firme no caráter santo, soberano, amoroso, sábio de Deus, mantenha os valores da palavra de Deus e seja guiado no dia chamado hoje. O que você lembra revela os seus tesouros. As dores que você tem revelam o que é importante para você. E muitas vezes nós precisamos parar e reconhecer de que estamos sofrendo por dores que nos são causadas porque Deus tirou nossos ídolos. Porque Ele está sempre conosco. O que o seu choro revela do tesouro do seu coração? Um homem agora que tem um botão vermelho da aniquilação imediata dos seus irmãos. Ele não precisava nem esperar os irmãos virem, ele podia mandar buscar os irmãos. Torturá-los na mesma forca do padeiro. Ele poderia se vingar do copeiro agora. 2 anos. Tudo bem que você lembrou de mim. Eu vou te dar um desconto, 1 ano só. Mas não é isso que Deus está fazendo no coração desse homem. Porque Deus, na sua providência, vai garantir de que a mulher tem um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Porque não tem a ver com José e seus irmãos, tem a ver conosco. Deus vai sustentar José, a fidelidade de José, para garantir que aqueles 70, Zé Ruelas lá, se tornem o povo de Deus, da onde viria? Jesus Cristo. Nós não podemos simplesmente apagar o passado de um banco de memórias por um ato de vontade ou uma declaração positiva. Nem José conseguia fazer isso. Mas o que José fez ao dar o nome do seu filho de Manassés foi reformular o significado do seu passado. Alguns de nós chegaram ao conhecimento de Cristo por causa de muita dor e pecado contra você, pecado pessoal. Alguns de nós aprenderam muito sobre Jesus porque pecaram contra você, Manassés. Deus vai lhe fazer esquecer dessas coisas. E você vai passar a lembrá-las de uma forma diferente. Porque Jesus, na sua graça e na sua providência, lhe conduziu para o dia chamado hoje. Para que você conheça mais, desfrute mais. Mais dele. Sofrimento, até mesmo sofrimento contínuo, não produz automaticamente perseverança, caráter e esperança. Existem muitas pessoas que sofrem e são azedas pelo sofrimento, tornando-se amargas e cínicas. Mas à medida que o Espírito Santo opera em nossos corações, relembrando-nos o maravilhoso amor de Deus, que nos foi dado em Cristo, a mesma experiência que de outra feita nos tornaria azedos e amargos, aos poucos nos torna doces e ternos. Por quê? Porque a dor é outra? Porque nós estamos respondendo com fé, de que Jesus está no controle e nos levou ao dia chamado hoje. A certeza da providência vê tudo de acordo com a graça. No versículo 52 do capítulo 41 diz o seguinte: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É a certeza da providência que vê tudo de acordo com a graça, reconhecendo o agir de Deus em tempos difíceis. Meus irmãos, nunca é o nosso agir, é sempre o Senhor. Por mais que tudo esteja bem, por mais que as coisas andem favoráveis nessa etapa, nesse estágio de vida, ainda é terra de aflição. Tudo vai bem para José no Egito. E ele reconhece agora de que ele está sendo frutífero. Mas ele sabe que lá não é a terra. Ele está em terra de
aflição. Enxergar, meus irmãos, a providência, de acordo com a graça de Deus, é reconhecer de que tudo o que se passa aqui é transitório, nós não somos daqui. José tinha isso com tanta convicção. Eu não sei que idade ele ouviu as histórias do seu avô, do seu bisavô, sobre a promessa que Deus tinha dado à sua família, mas ele sabe que não é no Egito que ele deveria ficar. Ele sabe e deu ordens, inclusive, perto da sua morte, que seus ossos não ficariam lá e deveriam ser levados para a terra prometida. E o povo fez isso 400 anos depois. Por quê? Nós somos frutíferos em terra de aflição. Efraim. E lembre-se, é sempre o agir do Senhor. José não passa um momento tirando vantagem da sua posição. Copeiro, padeiro, eu tenho habilidades, eu posso ajudar vocês. Eu vou interpretar o seu sonho. De fato, Faraó, eu sou o garoto prodígio, esquecido na prisão, e eu vou interpretar o seu sonho. Não é assim que José responde. Certo da boa mão do Senhor, ele tem a coragem, a ousadia e a fidelidade de reconhecer que é o agir do Senhor. Mas muitas vezes não é assim que nós, na terra de aflição, testemunhamos dos frutos que Deus nos deu. Quando ostentamos os frutos, nós não estamos demonstrando confiança em Deus e nos usar. Aí nós dizemos às pessoas o que fazemos, para que elas se admirem de nós. Aí nós fazemos questão de conduzir conversas, para que as pessoas reconheçam o nosso valor, o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Provérbios 27, versículo 2 diz: seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. O que José faz o tempo todo é testemunhar a providência do Senhor. E a cada testemunho, o que ele observa é o Senhor o honrando e exaltando. Por quê? Porque Deus tem um plano para a descendência da mulher. E José é um mero instrumento, e a sua prosperidade nada mais é do que a garantia da continuidade dessa família. Ele entende sua posição, ainda que ele não consiga ligar todos os pontos, mas vai ficar claro. Então lembre-se, seu sofrimento vai vir sempre acompanhado de tentações. É difícil nós processarmos isso, porque quando sofremos, rapidamente ligamos o modo vítima. E nos esquecemos das tentações que o sofrimento acompanha. De deixarmos de enxergar o próximo, de perdermos nossa fé em Deus. A certeza da providência divina é que irá guiar você de forma perseverante até o fim. Enquanto experimentamos isso, meus irmãos, são várias emoções. José estava diante de 2 condenados. Um foi liberto e o outro executado. Lembre-se de mim, não foi ouvido em favor de José. Mas houve alguém que falou para Jesus, lembre-se de mim, e foi atendido. O condenado liberto, que hoje goza da presença do Senhor, o ladrão na cruz. Ele disse para Jesus, lembre-se de mim, e Jesus o escutou. Jesus não se esqueceu. José disse e clamou ao copeiro, lembre-se de mim, e ele se esqueceu. Nós não clamamos a um copeiro. Nós clamamos a Jesus. Lembre-se de mim. E ele escuta. Ele ouve. Lembre-se, Jesus não esquece. E o que ele nos chama é lembrar de uma forma diferente. Enquanto aguardamos, enquanto nossas expectativas são frustradas, enquanto muitas das oportunidades que nós vemos nos são tiradas, lembremos, Jesus não se esquece. E o que ele nos chama agora é lembrar do nosso passado, da nossa dor, à luz do que Jesus fez por nós, para que encontremos orientação para o dia chamado hoje. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, gratos, ó Pai, porque a Tua palavra nos orienta, e celebrando o fato, ó Deus, de que Jesus lembrou-se de nós.
de que Jesus é presente, de que Jesus é o nosso Salvador. Eu não conheço, ó Deus, o contexto de cada um, sequer consigo discernir o meu próprio contexto e coração. Mas fato é que o Senhor conhece, o Senhor sabe mais. Então o que pedimos, ó Deus, é que o Senhor nos visite com uma compreensão, não simplesmente intelectual da providência divina, mas prática, a fim de descansar nossos corações e, enquanto algumas perguntas se mantêm sem respostas, sejamos guiados, ó Deus, pela Tua boa mão que nos acompanha, para o propósito que o Senhor já nos deixou claro, nos transformar e edificar a Tua igreja. Em nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.